Olá, bem-vindo ao canal Seleções Espíritas. Neste episódio, vamos mergulhar em trechos impactantes dos capítulos 3, 4, 5 e 6 do livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Capítulo 3. As raças adâmicas, o sistema de Capella. Nos mapas zodiacais, que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capella. Por que é impactante? O trecho desperta a curiosidade ao associar conhecimentos científicos sobre astronomia com uma visão espiritual, criando uma conexão entre o cosmos e a história evolutiva da humanidade. Quase todos os mundos que lhe são dependentes já se purificaram física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra. Por que é impactante? Destaca a visão de que a Terra ainda está em um estágio inferior de evolução moral, comparando-a a outros mundos já mais avançados, o que pode gerar reflexão sobre a necessidade de progresso espiritual. Um mundo em transições. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Por que é impactante? O trecho apresenta um ponto de vista inusitado sobre a história da humanidade, sugerindo que a Terra abriga espíritos que se rebelaram contra as leis divinas, gerando um impacto com a ideia de que a reencarnação na Terra é um local de aprendizado e purificação para esses espíritos. Espíritos exilados na Terra. Foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Por que é impactante? Apresenta Jesus como um mestre compassivo, acolhendo os espíritos exilados e dando-lhes uma nova oportunidade de evolução, o que reforça a visão espiritual de redenção e misericórdia. Por muitos séculos, não veriam a suave luz da capela, mas trabalhariam na terra acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Por que é impactante? A imagem da saudade da luz de Capella enfatiza a dor do exílio e a necessidade de resgate espiritual, gerando uma forte impressão emocional e motivando a busca pelo aperfeiçoamento moral. Fixação dos caracteres raciais. Com o auxílio desses espíritos degradados, naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida. Por que é impactante? Apresenta uma visão impressionante da criação humana como um processo assistido por seres espirituais, mostrando que a evolução biológica e espiritual andam juntas. Origem das raças brancas. Um grande acontecimento se verificara no planeta. É que, com essas entidades, nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas. Por que é impactante? Revela um momento marcante da história espiritual e biológica da humanidade, atribuindo às raças adâmicas um papel crucial no desenvolvimento das civilizações futuras. 4 grandes povos. As raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. Por que é impactante? Esse trecho sugere que a humanidade carrega memórias sutis de sua origem cósmica, evocando uma sensação de pertencimento a algo maior e estimulando o autoconhecimento espiritual. As promessas do Cristo. Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas, nos seus grupos insulados, guardaram a reminiscência das promessas do Cristo. Por que é impactante? Conecta a trajetória das civilizações antigas ao plano divino de redenção, reforçando a ideia de que a espiritualidade sempre esteve presente na história humana. Capítulo 4.
A civilização egípcia, os egípcios. Uma saudade torturante do céu foi a base de todas as suas organizações religiosas. Em nenhuma civilização da Terra, o culto da morte foi tão altamente desenvolvido. Por que é impactante? Esse trecho transmite a profunda espiritualidade dos egípcios e sua conexão com uma existência além da matéria. A ideia de que sua cultura girava em torno do desejo de retornar a uma pátria celeste reforça o caráter transcendental de suas crenças e práticas. A ciência secreta. Sábios egípcios conheciam perfeitamente a inoportunidade das grandes revelações espirituais naquela fase do progresso terrestre. Por que é impactante? Destaca a sabedoria e o discernimento dos sacerdotes egípcios, que guardavam conhecimentos profundos sobre a espiritualidade e o destino da humanidade, mas reconheciam que nem todas as verdades poderiam ser reveladas naquele momento da história. O politeísmo simbólico. Nos círculos esotéricos, onde pontificava a palavra esclarecida dos grandes mestres de então, sabia-se da existência do Deus único e absoluto, Pai de todas as criaturas. Por que é impactante? Essa passagem sugere que, apesar do politeísmo aparente, os sacerdotes egípcios já compreendiam a existência de um Deus único. Isso ressignifica a mitologia egípcia, mostrando-a não como um mero paganismo, mas como uma forma pedagógica de transmitir verdades mais profundas às massas. O culto da morte e a metempsicose. Um dos traços essenciais desse grande povo foi a preocupação insistente e constante da morte. A sua vida era apenas um esforço para bem morrer. Por que é impactante? Reflete uma visão de vida muito diferente da ocidental moderna, na qual a morte é frequentemente temida ou evitada como tema de reflexão. Para os egípcios, preparar-se para a morte era a essência da existência, o que demonstra uma espiritualidade intensa e um forte senso de continuidade da vida além do corpo físico. Os egípcios e as ciências psíquicas. Os grandes diretores da raça, que faziam jus a semelhantes consagrações, eram considerados dignos de toda a paz no silêncio da morte. Por que é impactante? Indica que os faraós e sacerdotes não eram apenas líderes políticos, mas também figuras espirituais de grande elevação. Essa visão de liderança, baseada na sabedoria e no mérito espiritual, difere muito dos modelos de poder meramente autoritários. As pirâmides. Levantaram-se dessa arte as grandes construções que assombram a engenharia de todos os tempos. Por que é impactante? Destaca a genialidade dos egípcios ao criar obras monumentais, não apenas como feitos arquitetônicos, mas como legados espirituais e científicos. O conhecimento codificado nas pirâmides impressiona até hoje, demonstrando a profundidade de sua cultura. Redenção. Depois dessa edificação extraordinária, os grandes iniciados do Egito voltam ao plano espiritual, no curso incessante dos séculos. Por que é impactante? Apresenta uma perspectiva cíclica da existência, na qual os espíritos completam suas missões e retornam à sua verdadeira pátria. Esse conceito reforça a ideia da reencarnação e da evolução espiritual como jornadas contínuas. Fundação espiritual da Índia. As almas exiladas naquela parte do Oriente muito haviam recebido da misericórdia do Cristo, de cuja palavra de amor e de cuja figura luminosa guardaram as mais comovedoras recordações, traduzidas na beleza dos Vedas e dos Upanishads. A Índia como berço do pensamento humano, foram elas as primeiras vozes da filosofia e da religião no mundo terrestre, como provindo de uma raça de profetas, de mestres e iniciados, em cujas tradições iam beber a verdade os homens e os povos do porvir. Raiz espiritual da civilização ariana. A realidade, porém, qual já vimos,
é que, como os egípcios, os hindus eram um dos ramos da massa de proscritos da capela exilados no planeta. Conflito entre missão espiritual e orgulho. Mas como se a questão fosse determinada por um doloroso atavismo psíquico, o povo hindu, embora suas tradições de espiritualidade, deixou crescer no coração o espinho do orgulho, que, aliás, dera motivo ao seu exílio na terra. A contribuição dos Mahatmas. Os Mahatmas criaram um ambiente de tamanha grandeza espiritual para o seu povo, que ainda hoje nenhum estrangeiro visita a terra sagrada da Índia sem de lá trazer as mais profundas impressões acerca de sua atmosfera psíquica. A força da resignação espiritual. Os cânticos dos Vedas são bem uma glorificação da fé e da esperança em face da majestade suprema do Senhor do Universo. Suportaram heroicamente todas as dores e aguardaram o momento sublime da redenção. A falha no aproveitamento das verdades espirituais. O povo hindu, não obstante o seu elevado grau de desenvolvimento nas ciências do espírito, não aproveitou de modo geral, como devia, o seu acervo de experiências sagradas. Reencarnação e justiça divina. Os rajais soberanos, ao influxo da misericórdia do Cristo, voltam às mesmas estradas que transitaram sobre o dorso dos elefantes ajaizados de pedrarias, como mendigos desventurados, resgatando o pretérito em avatares de amargas provações expiatórias. Sobre a reencarnação. E o que é de admirar-se é que nenhum povo da Terra tem mais conhecimentos acerca da reencarnação do que o hindu, ciente dessa verdade sagrada desde os primórdios da sua organização neste mundo. A figura de Jesus acima de todos os mestres, mas acima dos seus yogis e de seus mahatmas, temos de colocar a figura luminosa de aquele que é a luz do mundo, para que o amor das almas substituísse o preconceito de raça no seu reinado sem fim. Sobre a origem e a natureza dos Árias, do Irã procederam quase todas as correntes da raça branca, que representariam mais tarde os troncos genealógicos da família indo-europeia. Os arianos, que procuravam as novas emoções de uma terra desconhecida, eram, na sua maioria, os espíritos revoltados com as condições do seu degredo. Sobre sua ausência de religiosidade inicial, não guardavam a história verbal de uma religião que não possuíam. Suas reminiscências da vida pregressa nos planos mais elevados traduziam-se numa revolta íntima, amargurada e dolorosa contra as determinações de ordem divina. A virtude que os destacou, enquanto os semitas e hindus se perderam na cristalização do orgulho religioso, as famílias arianas da Europa confraternizaram com o selvagem, e nisso reside a sua maior virtude. Sobre o papel do Cristo com os indo-europeus. O Cristo sabia valorizar a atividade da família indo-europeia, que, se era a mais revoltada contra os desígnios do alto, era também a única que confraternizava com o selvagem, aperfeiçoando-lhe os caracteres raciais. Suavizou-lhes a revolta e a amargura, ajudando a reconstruir o templo da fé. Sobre o desenvolvimento político e social. Organizaram as primeiras noções políticas da vida coletiva, elegendo cada tribo um chefe para a direção de sua vida em comum. Bastou que inaugurassem na terra o senso da propriedade, para que o germe da separatividade e do ciúme, da ambição e do egoísmo lhes destruísse os esforços benfazejos. A rivalidade entre nórdicos e mediterrânicos. A rivalidade acende nessas duas facções os fogos da guerra, justamente no local onde hoje se traçam os limites da França e da Alemanha contemporâneas. Sobre o racionalismo e sua contribuição à ciência, o racionalismo de suas concepções, a tendência para as ciências positivas e o amor pela hegemonia e liberdade são, dessa maneira, elucidados. Advertência final e reconhecimento espiritual.
Se erraram muito, foram igualmente muito sinceras, porque a sua inquietação era por levantar um novo paraíso para si mesmas e para os homens terrestres. O Cristo há de amparar-lhes as expressões mais dignas e mais puras, como a semente nova, para a civilização do porvir. Esses trechos destacam os aspectos centrais da narrativa de Emanuel: a origem espiritual dos indo-europeus, sua rebeldia e racionalismo, a contribuição civilizatória e o acompanhamento misericordioso do Cristo. Esses trechos dos capítulos 3, 4, 5 e 6 do livro A Caminho da Luz são marcantes, porque desafiam nossa visão comum da civilização egípcia e hindu, atribuindo-lhe um papel muito mais profundo no desenvolvimento espiritual da humanidade. Eles mostram povos movidos por um senso de missão e pela busca do retorno à sua origem. Nossa passagem pela Terra não é por acaso, mas parte de um plano divino de amor e redenção. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com quem você ama. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos conteúdos sobre espiritualidade e evolução. Juntos, podemos despertar para nossa verdadeira natureza divina. Gratidão pela sua presença. Nos encontramos no próximo vídeo com mais revelações surpreendentes sobre nossa jornada espiritual. Fiquem na paz.